A partir de 2014, a vacina contra o HPV será incorporada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e meninas com idade entre 10 e 11 anos deverão se vacinar. Mas será que todo mundo sabe o que é o HPV e a importância desta vacinação? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a diretora da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a Luciana Amorim, e também o ginecologista Edson Fedrizzi. Olá, gente, boa tarde. Deixa eu sentar aqui junto com vocês. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos. Bom, eu acho que assim, antes de mais nada, é importante ressaltar que atualmente existem mais de 100 tipos de HPV. Alguns deles podem inclusive causar câncer, principalmente no colo de útero e do ânus. Inclusive, o HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo de útero, que é o segundo que mais atinge as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de mama. Então, Edson, eu vou pedir para você explicar exatamente, para quem de repente não sabe até que ponto essa vacinação é importante. Por que é tão importante se vacinar? O que é o HPV? O HPV, que é o papiloma vírus humano, na verdade ele é uma família de vírus, não apenas um vírus. E dentro dessa família nós temos aqueles que causam as doenças malignas, o câncer de colo de útero, vulva, vagina, o ânus, e nos homens o câncer de pênis. E o outro grupo que é que nós temos as chamadas verrugas genitais ou os condilomas acuminados. Esses dois tipos de HPVs, eles apresentam um comportamento completamente diferente. O que nós temos no Brasil é um ônus muito grande, tanto para as doenças relacionadas ao câncer, quanto para as lesões benignas das verrugas. A ideia de se vacinar com uma vacina que tem uma proteção contra os principais tipos de HPVs que causam verrugas e câncer, vai fazer com que nós tenhamos no futuro uma redução muito importante dessa doença. E essa posição do Ministério da Saúde de se fazer essa vacina para meninas de 10, 11 anos, primeiro que é o primeiro passo de vacinação. Então, é óbvio que nós precisamos escolher um grupo que estaria mais suscetível, ou que as consequências da infecção seriam maiores, que são justamente as meninas. Em segundo, a idade de 10 a 11 anos é justamente para a gente pegar em todo o Brasil uma faixa etária que não tem ainda se exposto ao vírus, que a principal transmissão é através da relação sexual. Agora, eu acho que é importante ressaltar também que essa é a primeira vez, né, Luciana, que as pessoas vão ter acesso a uma vacina contra o câncer. É a primeira vez que isso acontece, né? Sim. Até o momento, essa vacina é disponível somente na rede privada, com um custo ainda, infelizmente, bastante alto, que torna... Quanto custa? É que são 3 doses, né? Sim. O esquema completo daria em torno de R$1.000, mais ou menos, dependendo, variando o preço. Então, é a primeira vez realmente que o Ministério coloca, então, na rede pública, para todas as meninas, para o Brasil, né? Para todo o Brasil, para as meninas de 10 a 11 anos, 10 e 11 anos, nesse primeiro momento. E a partir do ano que vem, todas as que forem completando 10 anos vão receber. Uma coisa que eu queria lembrar é que essa vacina ela não entra em forma de campanha, ela é uma vacina que entra para o calendário vacinal do adolescente e ela vai permanecer durante todo o ano em todos os postos de saúde. Interessante. Claro que haverá uma campanha quando ela estiver liberada, mas como ela está falando para a gente, ressaltando, não vai ser só durante esse período que vai ser possível fazer a vacinação, não vai ter custo quem não estiver participando, quem não vacinar durante essa fase de campanha que provavelmente vai acontecer no ano que vem. Edson, essa é uma doença sexualmente transmissível. A pessoa que de repente tem o vírus, ela pode não saber e está transmitindo sem saber. A principal via de contaminação, como a gente fala em doenças na área genital, é através da relação sexual. Nós poderíamos dizer que 95% das infecções, elas são adquiridas através desse mecanismo, mas outros 5% não. Então nós temos pacientes que muitas vezes são encaminhados ao nosso serviço, ao centro de pesquisa, crianças ou adolescentes que apresentam a doença principalmente associado a verrugas genitais sem ter havido relação sexual. Então isso é possível, através mesmo das mãos de pessoas contaminadas, objetos, roupas, essa forma de transmissão ela é possível também. Mas a grande maioria, como nós conversamos, praticamente 95% é através da relação sexual. O que é importante é que as formas como nós temos de manifestação da infecção HPV, que nós conhecemos como as lesões verrucosas ou as lesões pré-cancerosas, é a exceção da infecção.
A grande maioria das pessoas infectadas, primeiro que elas não sabem que estão infectadas. Segundo, que a maior parte das infecções é numa forma que nós chamamos latente, que mesmo os exames, mesmo o Papa Nicolau, mesmo os exames ginecológicos não vão mostrar a presença dessa infecção. Quando nós temos algumas infecções que são perceptíveis de forma muito sutis, através ou do Papa Nicolau ou através do exame ginecológico, elas já são passíveis de transmissão. As lesões pré-cancerosas, que é o grande temor das pessoas que têm a infecção HPV, elas têm um tempo de evolução. Só que essas lesões, até elas chegarem ao câncer propriamente dito, elas são completamente assintomáticas. Então, uma mulher querer fazer o diagnóstico da infecção HPV ou até mesmo de uma lesão pré-cancerosa, a única forma é através do exame rotineiro ginecológico, o exame preventivo ou o Papa Nicolau. Os sintomas que vão estar relacionados à doença só vão aparecer quando o câncer já estiver instalado, que já é uma fase mais adiantada, né? E nós perdemos a oportunidade de ter prevenido essa doença. E assim, isso para qualquer doença, né? Quanto antes for detectada, diagnosticada, melhor as chances de cura, né? Mais fácil você conseguir curar essa doença. Por isso, esses exames periódicos que você tem que fazer, na verdade, a cada 6 meses que você tem que ir ao seu ginecologista. O ideal é o preventivo uma vez por ano. Uma vez por ano, na rede pública, se você tem 2 exames normais, você poderia tranquilamente fazer a cada 3 anos. Mas do ponto de vista de saúde da mulher, o ideal realmente é uma avaliação a cada 6 meses. Uma avaliação das mamas, ver se apareceu alguma lesão, nódulo, uma avaliação ginecológica, uma infecção. Agora, quando nós falamos em prevenção de doença, de câncer, aí o exame uma vez por ano, ou depois a cada 3 anos, depois 2 exames normais, como é feito na rede pública, ele está muito bem. O grande problema é que nós temos uma abrangência desse exame muito pequena. Se nós tivéssemos uma população feminina que pudesse fazer ou tivesse acesso ou a informação para fazer esse exame, e nós diríamos que o ideal seria uma cobertura de pelo menos 80% desse exame na população feminina, com certeza nós teríamos uma redução do número de casos de câncer no Brasil. Nós temos ainda um grande número desses casos porque a cobertura ainda ela é ineficiente. Como nós falamos de um país que é praticamente um continente, porque o Brasil ele tem epidemiologia da doença associada ao HPV igual à Europa, por exemplo. Então nós pegamos um continente todo, nós temos as mesmas características para o Brasil. Então você fazer copostologia oncótica nessa imensidão desse país, em lugares que não tem condições laboratoriais, condições de você fazer um bom exame, a vacina contra o HPV, para nós, ela tem um significado de saúde pública muito maior do que já foi comprovado em países desenvolvidos, onde são países menores, você tem mais condições de fazer as outras formas de prevenção. Então, com certeza, nós vamos ter nos próximos anos uma redução importante dessa doença associado à vacina. E, obviamente, que a mulher ela vai continuar sendo estimulada a fazer o exame de Papa Nicolau, uma vez que a cobertura ela não é 100% dos tipos de vírus de HPV encontrados na vacina. Então, as mesmas orientações que nós continuamos dando para as mulheres de fazer o uso do preservativo nas relações sexuais, fazer o seu exame de Papa Nicolau, ele vai continuar. Esse projeto, ele é um somatório na prevenção. Não estamos substituindo uma coisa pela outra. Agora, essa vacina que é para crianças, praticamente, né, adolescentes de 10 e 11 anos, né? O doutor explicou que isso é justamente porque elas ainda possivelmente não iniciaram, né, uma vida sexual, então por isso as meninas de 10 e 11 anos. Mas para quem já iniciou, de repente tem um pouco mais de idade e já iniciou, é válido mesmo assim buscar uma vacina, mesmo que particular, porque aí não vai estar disponível pelo SUS? Essa vacina, na verdade, ela está licenciada dos 9 aos 26 anos, né? Então ela é possível ser utilizada em outras faixas etárias. Pelo SUS não vai ser só entre 10 e 11 anos? No SUS é só 10 e 11 anos, mas na rede privada ela pode ser utilizada até 26 anos e existem indicações individuais, mesmo que a mulher já tenha iniciado a sua vida sexual, eventualmente pode haver uma recomendação do seu médico de também fazer, ela pode ser usada, né? Mas no SUS, quando a gente pensa em saúde coletiva, como ele colocou no início, é a questão custo-benefício, né? Onde ela vai conseguir uma melhor resposta. Então hoje ela como programa de saúde pública, o objeto principal dessa vacinação são as meninas que ainda não iniciaram, onde
a resposta vai ser melhor. E só reforçando que são necessárias 3 doses para que a imunização aconteça. Não adianta ir lá e tomar uma dose só, né? E eu queria chamar a atenção, né? Crianças, normalmente os pais carregam e levam no posto de vacina. Então, assim, a gente também vai ter uma tarefa, um desafio com crianças que são meninas, são adolescentes, às vezes não são um pouco refratárias à vacinação. Então, é importante também o papel das escolas, vai ser importante, a gente vai trabalhar junto com a Secretaria de Educação e também dos pais, né? De conscientizarem as suas meninas a importância dessa vacinação. Porque são 3 doses. Sim, é fundamental o papel da escola, com certeza, mas eu acho que mais ainda importante é o papel dos pais, de sentar, conversar e explicar para os filhos. Tem que ser um trabalho em conjunto, na verdade, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, boa tarde.